Estamos aqui na Câmara dos Vereadores de Garanhuns, Casa Legislativa da nossa cidade, Casa do Povo. A gente vai conversar com um mandato coletivo, na verdade com a mandata coletiva, As Manas, que se transformou em Fane das Manas por conta da burocracia, mas hoje a gente vai conversar com elas para saber um pouco sobre como é que está funcionando esse mandato coletivo, um pouco das suas missões dentro desse mandato de 4 anos e tudo aqui, na Casa do Povo. Vamos nessa? Olha lá. É o gabinete mais colorido que você viu e verá. Primeiramente, né? A candidatura coletiva de vocês vem do coletivo Mutirô, né? Fala um pouco do coletivo Mutirô até chegar a construção de um mandato coletivo para decidir, pô, esse coletivo aqui vai sair com um mandato e a gente vai disputar uma eleição. Então, quando a gente estava discutindo a eleição presidencial em 2018, a gente começou fazendo projetos muito separados, várias pessoas, né? Cada um que tentava contribuir de alguma forma. Então, eu estava envolvido com um projeto que eu chamei de Mulheres na Política, junto com a Márcia Bonfim. A gente começou a trazer candidatas para serem, para terem um destaque, para poderem ter votação na cidade, porque eu acredito muito no poder das mulheres nos espaços de decisão. E a Marília estava junto com a galera estudantil, no Ranúzia, no Delírios, Fernanda junto com o TA, enfim, várias pessoas organizadas em várias frentes. E aí o Ele Não meio que aglutina tudo isso, a gente se encontra, eu me aproximo de várias pessoas que hoje são assim, muito amigas, e a gente faz aquele trabalho, coloca muita gente na rua e, de repente, a gente perde a eleição. E aí, os dias que se seguem, a gente está arrasado e começa uma movimentação no sentido de, tipo, vamos fazer alguma coisa, não vamos deixar essa galera morrer e tal, e a gente tá junto, vamos segurar na mão. E nasce um grupo de WhatsApp, e depois desse grupo de WhatsApp começam a ter alguns encontros, e a partir disso aí nasce esse coletivo, que depois é batizado de Coletivo Mutirô. Quando a gente começou, né, justamente como o Fane traz, eu lembro do grupo do WhatsApp e quando ela fala, tipo assim, não deixar as pessoas morrer, é muito interessante, porque tem um sentido de não deixar aquela vontade de lutar, morrer, mas de realmente de não deixar morrer, porque a gente ficou com muito medo. Muito medo, de verdade. Eu lembro, assim, que foi um desespero nesse grupo e que tinha, tipo, muita gente, né? Sim. O coletivo depois se consolidou, mas, tipo, sei lá, tinha 200 pessoas de Garanhuns e região. E a galera começou a mobilizar por lá. E a gente disse, não, a gente precisa se reunir presencial, né? Não tinha pandemia. Aí a gente começou a fazer essas reuniões e foi chegando realmente só quem tinha interesse em fortalecer, em estar junto lá. E aí eu lembro da primeira reunião que foi no parque, que a gente tinha medo de estar junto, pensando, tipo, se chegar alguma repressão, sabe? Se chegar alguém para brigar. E eu fiquei com muito medo mesmo, até porque eu lembro que no dia da eleição eu passei com uma amiga, assim, na rua, e ela estava de blusa vermelha, e o outro candidato já tinha ganhado, né? E aí os caras começaram a buzinar à noite e gritar muito com a gente. Então, assim, foi bem pesado. A gente ficou com medo por estarmos sozinhas andando na rua, coisa que nunca tinha acontecido assim. Não no sentido de não estar com medo por andar só, mas de ter essa repressão assim, né? Tão forte, escancarada. Então, a gente tava com medo. E aí foi quando a gente começou a fazer essas reuniões e surgiram muitos nomes, né? Eu acho que é alguma coisa no sentido das flores e tal, de Garanhuns, enfim. E aí eu trouxe o Mutirô justamente por gostar da origem da palavra, né? Eu tenho ascendência indígena e aí eu, tipo, trouxe e a galera gostou, né? Como é que vocês funcionam, como é que vocês se organizam, do porquê que é legal se organizar coletivamente dentro desses mandatos, quais são as maiores dificuldades, enfim. A partir dessas reuniões, começam a surgir demandas, ideias, enfim. Inclusive, já é apresentada a ideia da gente ter representações em espaços de poder, conselhos, enfim. E a gente começa a amadurecer essa ideia e começa a desenvolver algumas ações aqui na cidade. Cinema em praça pública, em bairros de periferia, cursinho popular, enfim. Café com bolo e conversa no centro. Aí, a partir dessa movimentação, a gente viu a necessidade de discutir o orçamento da cidade, que é justo nessa época que a gente está. E a gente fez uma reunião e todo mundo instigado e trouxe umas propostas
E a gente foi muito mal recebido aqui na casa. Inclusive, verdade. não deram uma palavra para a gente, só um vereador quis receber as propostas que a gente tinha trazido. E aí, depois de alguns embates, a gente acabou entendendo que a gente precisava também ocupar esse espaço. De verdade, né? Fernanda também tinha trazido essa ideia de tipo, não, vamos mobilizar uma candidatura, de repente, uma candidatura coletiva, porque é um modelo interessante, né? Um modelo que está aí cada dia se fortalecendo. E aí foi que surgiu realmente essa convicção de que a gente precisava sair com candidatura pelo Mutirô, né? E começam a surgir alguns nomes, Fernanda, inclusive, assim, eu topo, mas vamos, Fanny. E a gente ficou esperando uma terceira pessoa, porque a gente entendeu também que o grande X da candidatura coletiva é você ter uma estratégia, porque política é isso. Política partidária, essa política institucional, se faz com estratégia. Não é só boas ideias, não é só boas intenções, nem ideologias. É estratégia. Porque que a direita... Exato. Por que a direita está no poder? Porque eles têm estratégia, eles sabem usar a internet melhor do que a gente, sabe? Por que eles têm, eles conseguem chegar lá com mais facilidade? Porque eles têm estratégia. Então, a gente precisava, e a gente precisou ver isso para que a gente aglutinasse forças de diferentes campos. Então, a Fernanda tinha essa pegada mais com os artistas e tal. E aí eu fui convidada, eu venho de movimentos sociais, trabalho com direitos humanos, enfim, eu sou advogada, sou formada em direito, e a Marília chega no final, porque aí a gente ficou esperando alguém que fosse do movimento estudantil e que se dispusesse, e surgiu um nome dentro do coletivo, mas esse nome não se decidia. E aí a gente começa essa construção em torno desse nome, e de repente a gente tinha um prazo, que era em fevereiro, porque a gente tinha que apresentar isso para o partido. E aí a Marília se coloca, não, eu me coloco. Se o coletivo aceitar, eu estou à disposição. Eu faço parte do centro acadêmico, eu faço parte de coletivos de psicologia da UPE e tal. E aí a gente disse, vamos. Porque é isso, a estratégia é assim, se eu preciso ter 1.200 votos, é muito mais complicado eu chegar lá sozinha. Agora, Marília trazendo 400, Fernanda 400, eu 400, enfim, a gente consegue ter mais braços, a gente consegue ter mais pernas e chegar a outros lugares. Sempre foi o PT a opção? Não? Não, a opção do partido também passou pelo coletivo. É verdade. Eu lembro que a gente fez muita reunião, né? Assim, a gente se reuniu com vários partidos. A única unicidade que se tinha era que tinha que ser um partido do campo de esquerda. E aí a gente começou a ver assim, quais partidos que você acha que a gente pode chegar. E a gente pedia 3 opções a cada pessoa do coletivo. E a partir disso a gente fez reunião com o PDT, com o PSOL, com o PCdoB. Enfim, a gente caminhou por vários locais. De esquerda. Esquerda e centro-esquerda, né? E a gente acabava voltando para o PT, porque tipo, a gente descartava o PT e voltava para o PT. Só que a gente tinha que ter também aquela questão da estratégia, de ver qual partido estava mais organizado, qual partido que ia ter uma lei... Qual era que ia receber também, né? Assim, braço aberto. E aí a gente, enfim, depois de quase, acho que 8 meses de reuniões, a gente chega e diz assim, é o PT. Só que a gente esbarrou com alguns entraves dentro do próprio partido. Eles não aceitavam a ideia de uma candidatura coletiva, eles queriam 3 mulheres candidatas para viabilizar a chapa para terem mais candidatos homens. Porque é isso, né? Cota afirmativa é você ter uma mulher independente se ela vai ser eleita ou não. Aí depois da campanha, da apuração, bateu o mapa de vocês? O mapa era esse? Não. De votos, não? Não, a gente tinha uma expectativa de 1.800 votos e a gente teve 918. Foi. E então, essa nossa chegada, ela traz um pouco disso, do acesso que a gente precisa ter, dos direitos que a gente conquista a partir da Carta Universal dos Direitos Humanos. Como é que foi a recepção, na verdade, dos colegas e se eles entendem e como é que é a relação de vocês dentro do próprio gabinete nas tomadas de decisões? Eu acho que a questão principal não é nem em torno dos colegas, mas em torno realmente do que a gente representa, como a gente veio falando,
que somos 3 mulheres, tipo, a primeira candidatura coletiva que foi eleita aqui na cidade, aqui no Agreste, né, a vereança. E aí a gente chega com ideias diferentes, um partido de esquerda, também mulheres, uma mulher jovem, né, mulheres que vêm de movimentos sociais. Então isso tudo já causa uma imagem que Garanhuns, por ter ainda uma grande parte conservadora, já meio que distancia. E não só de colegas, por exemplo, mas de toda a população que não conhecia a gente, que não sabia. Então, se gerava muita expectativa em torno disso, do que é que a gente é realmente, de como trabalhamos. E aí, acho que a gente foi mostrando a cada dia, desmistificando essas ideias e aproximando mais, né, dos colegas, que a gente tem os embates políticos por ideologias, né, por questão partidária e tudo mais, mas que a gente não vai ultrapassar isso para relações pessoais. A gente está hoje na relatoria da Comissão de Constituição e Justiça, a gente está na presidência da Comissão de Direitos Humanos e a gente é membro da Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência. A mandata estruturada de uma forma que as decisões não são só nossas, apesar de termos também um poder em certos assuntos. Por exemplo, a Marília, ela está à frente do Gabinete em Movimento. Se ela está na rua e ela vê alguma coisa, ela tem toda a liberdade de tomar uma decisão e a mandata vai apoiar. Quando eu estou aqui no plenário e surge alguma coisa que precisa ser decidida na hora, eu não vou parar e dizer, peraí, gente, deixa eu ver aqui o que é que a galera fala. Não. Já existe essa confiança, que é um pouco sobre isso. A gente tem que, para construir um projeto como esse, tem que confiar uns nos outros. Onde é que vocês veem essa balança, né? Se vocês estão sendo coerentes, se está agradando o eleitorado de vocês, se vocês deram um deslize. Onde é que vocês se balizam mais? Por onde é que vem essas críticas e tal? A gente definiu princípios básicos e desses princípios a gente não se afasta. A defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a representatividade e a coletividade. Então, com base nesses princípios, tudo é desdobrado. A gente sempre, quando vai fazer um voto ou quando vai decidir qualquer coisa nas ruas, a gente leva em consideração esses patamares. O que baliza a gente, da gente estar fazendo um bom serviço, é, de fato, o reconhecimento dos nossos apoiadores, das pessoas que estão construindo junto conosco. Se a gente tiver por base algum vereador da legislatura passada que em 4 anos apresentou 16 projetos, nos primeiros 6 meses dessa mandata a gente apresentou 16 projetos. A gente vem aprovando projetos, aprovando requerimentos, correndo atrás de emendas, fazendo articulações políticas muito inédito e revolucionando esse espaço de poder. Acho que a mandata está aí, né? Ela está nas redes sociais, ela está na rua, então ela está aqui no plenário também, através de Fanny. Então, isso mostra o nosso trabalho, que mesmo não tendo apadrinhamento político, a gente luta muito e lutou muito para estar aqui hoje, né? Isso de mulheres se posicionarem da mesma forma que homens nessa sociedade machista e patriarcal ainda choca muito. Tudo isso é motivo para a gente entender que o que incomoda não é o voto que foi dado, o que incomoda é que a gente esteja aqui ocupando esses espaços com muita potência mesmo, sabe? Enfim, é isto. E essa foi a 4ª temporada do Receptor Podcast Itinerante. A gente agradece muito você que assistiu até o final. Queríamos agradecer ao edital Comunicadores Populares de Pernambuco. Sem esse edital, isso aqui não seria possível. Essa foi mais uma temporada do Receptor conversando sobre direitos humanos. Como sempre, a gente está discutindo desde a primeira temporada. É tudo sobre direitos humanos, é tudo sobre o nosso direito, o seu direito de fazer cultura, de fazer arte, de trabalhar com o que você quiser, de fazer o que você quiser e de viver como você quiser. Aqui na Casa do Povo não seria local melhor para a gente encerrar nossa 4ª temporada. E muito obrigado você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal do Receptor, segue a gente no Instagram, @ReceptorPodcast. É muito bom ter você por aqui. Valeu?